Declaro aberta a 32ª sessão da segunda Câmara. Submeto inicialmente aos senhores conselheiros a ata da 30ª sessão. Se não houver objeção, vou dar por aprovado. Aprovado. Consulto o doutor Tiago, nosso muito digno procurador do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse prévio em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Senhor presidente, o Ministério Público deseja vista antecipada do item número 41. Item 41. Quem é o relator? Doutor Sidney. Sidney Beraldo. Então, retirado de pauta o item 41. Relato os itens estaduais a meu cargo. Item 1, disponibilizei relatório, Fundação do Instituto de Pesquisa, relativo ao exercício 2012. Conforme verificado nos autos, os atos praticados não apresentam falha que pudesse comprometer a conta. A unidade de economia atestou a boa situação financeira da instituição. Voto pela regularidade com recomendações do exercício 2012 da Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisa Tecnológica, sem prejuízo de recomendação proposta no corpo do voto, excetuam os seus atos não apreciados por esse tribunal. Em discussão, votação aprovada. Item 2, disponibilizei relatório, representação formulada pela empresa Impacta, Fundação do Remédio Popular, referente a registro de preço. Conforme verificado nos autos, todas as irregularidades alegadas acerca do pregão foram devidamente esclarecidas pela FURB, ficando demonstrado que não houve qualquer restrição. Voto pela improcedência da representação, arquivando-se o feito. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 3, Fundação do Centro de Atendimento Socioeducativo e Fundação Casa. Relatório já disponibilizado, as objeções apontadas pela fiscalização foram esclarecidas, não há indício de desvio de finalidade, voto pela regularidade da presente prestação de contas. Em discussão, votação aprovado. 4. Fundação Centro também, relatório, acolho as manifestações da assessoria, a TJ chefia, que são pela irregularidades. Notificada a conveniada para prestar contas, a mesma deixou de justificar em relação às divergências verificadas. Elementos constantes dos autos demonstram ausência de documentação completa. Voto pela irregularidade da prestação de contas do exercício 2010, Fundação Casa, Instituto DAET, Direito, Integração, Educação, Terapêutica e Saúde, com a condenação do Instituto, para que no prazo de 30 dias promova o ressarcimento ao erário da importância de 4.531.000, devidamente acrescido de juros, suspendendo de novos recebimentos, até a regularização completa da matéria. Em discussão, votação aprovado. Itens 5 a 9, palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, dona Roxy Tadini, senhor conselheiro substituto, doutor Valdemir Antônio Polizelli, senhor procurador, representante do Ministério Público, doutor Tiago Pinheiro Lima, procuradora da Fazenda, doutora Cristina Freitas Cavezali, doutor Sérgio Rossi, SDG, senhores funcionários. Item 5 versa sobre 3 termos aditivos a contrato celebrado entre a CETESB e a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. para prestação de serviços de cobertura de seguro de vida em grupo. A licitação, o contrato e o primeiro termo aditivo foram julgados irregulares por esta Corte. Acompanha a instrução unânime desfavorável. E por aplicação do princípio da assessoriedade, voto pela irregularidade dos termos aditivos em exame. O item 6. Em discussão, votação aprovado. Com pressa hoje. Ok. O item 6 trata de contrato precedido de pregão celebrado pela Sabesp e a SR Serviços Terceirizados Limitada para a prestação de serviço de limpeza
na unidade de negócio da Baixada Santista. A instrução é dividida, meu voto acompanha a unidade de economia da TJ e a PFE. O agrupamento dos 9 municípios em um único contrato proporcionou maior economia, conforme demonstrou a Sabesp, na medida em que restringiu o número de supervisores e encarregados para cada lote, reduzindo os custos unitários e gerenciais. E muito embora a exigência de capacitação técnica estivesse vinculada à metragem total dos imóveis das unidades da Sabesp da Baixada Santista, previa o edital que, para comprovar o cumprimento das quantidades, a licitante poderia se utilizar do somatório dos quantitativos já executados em tantos contratos quanto dispusesse a licitante, correspondente a quaisquer períodos. Ademais, 4 empresas participaram do certame, tendo o valor contratado se revelado 25% inferior ao valor orçado. Não vislumbro, assim, a restritividade assinalada. Diante do exposto, voto pela regularidade da licitação e do contrato celebrado. Em discussão, votação aprovada. Agora, relato em conjunto, senhor presidente, os itens 7 a 9. Ok. Referidos itens tratam de comprovação da aplicação de recursos públicos repassados pela CDHU à Prefeitura de Acauçu, nos exercícios de 2010, 2011 e 2012, em razão de convênio celebrado tendo por objeto a construção de 70 unidades habitacionais. Meu voto acompanha a instrução favorável no sentido da regularidade da matéria com as recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovada. Agora a palavra ao conselheiro Valdenir Polizeles, itens 10 a 21. Senhor presidente, doutor Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro, doutor Cid Stanislau Beraldo, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor procurador da PFE, demais presentes. Os itens 10 e 11, uma recondução de voto. A licitação e contrato firmado entre o 44º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em Lins, e a RM Queiroz Construções Limitada, para a construção da nova sede daquela unidade militar, bem como da representação formalizada pela contratada. Os autos estiveram na ordem do dia da sessão 2 de setembro de 2014, quando o eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini pediu vista dos autos. Também estiveram na pauta da sessão do dia 30 de setembro, mas foram retirados. Presença na pauta do dia 7 de outubro, foi apresentado voto divergente pelo eminente revisor. Houve pedido de vista do eminente conselheiro Sidney Stanislau Beraldo. Assim, ratifico o teor do voto anteriormente proferido pela regularidade da licitação e do decorrente contrato, bem como pela legalidade das despesas decorrentes e pela improcedência da representação. E passo a palavra ao eminente segundo revisor. Senhor presidente, senhor conselheiro, relator, preliminarmente vejo que há convergência entre os eminentes conselheiros sobre a improcedência da representação que acompanha o presente feito, posicionamento ao qual também me filio. Quanto ao processo de contratação, registro que, diante das inúmeras impropriedades suscitadas nos autos, os órgãos técnicos desse tribunal divergiram acerca do mérito da matéria, fato que chamou minha atenção, motivando meu pedido de vista. Assim, após analisar detidamente os argumentos constantes nos votos proferidos pelo eminente relator substituto de conselheiro, Dr. Valdenir Antônio Polizelli, e pelo eminente revisor, conselheiro Antônio Roque Cittadini, passo a tecer minhas considerações sobre o processo em discussão, atendo-me aos pontos controversos. Inicialmente, é importante destacar que, das 6 empresas que realizaram a visita técnica, somente 2 participaram da licitação, não havendo ainda comprovação de que o preço contratado era compatível com aquele praticado no mercado à época da licitação, a evidenciar que a competitividade foi mínima e que a economicidade do ajuste não pode ser atestada.
Diante deste contexto desfavorável, ainda que possam ser relevadas as falhas relativas à exigência de visto do CRED São Paulo para as empresas sediadas em outras regiões, bem como a estipulação de visita técnica por engenheiro credenciado, não há como excusar a exigência de que a comprovação da capacidade técnica das licitantes se deve por intermédio de apenas um atestado. Apesar do percentual de comprovação da experiência anterior ter se mostrado compatível com a súmula 24, a limitação do número de atestados não contou com qualquer justificativa técnica para amparar tamanha restrição, em flagrante afronta à jurisprudência desta Casa. Além disso, as falhas relatadas pela fiscalização na execução do contrato só vêm a confirmar que a baixa competitividade do certame interferiu na obtenção do melhor negócio para a administração. Aliás, em pesquisa realizada na internet, pude apurar que, decorridos quase 30 meses da celebração do contrato, a obra ainda não havia sido finalizada, isto considerando que a previsão inicial da entrega do objeto era em 6 meses. Nesta conformidade, acompanho o voto do eminente revisor pela irregularidade da licitação e do contrato, bem como pela improcedência da representação. Continua a discussão. Encerrada a discussão, Vossa Excelência mantém o voto? Eu mantenho, Excelência. Então, conforme os votos declarados, foi vencido o senhor relator, sendo me autodesignado redator do acordo. Portanto, encerrada por 2-1, prevaleceu a posição do primeiro revisor. Continua Vossa Excelência com a palavra. Item 12, concorrência e contrato celebrado pela Universidade Estadual de Campinas e a AJM Sociedade Construtora Limitada, objetivando a execução da segunda etapa da infraestrutura do Campus 2 da Faculdade de Ciências Aplicativas de Limeira. A TJ chefia e PFE pela regularidade. O problema aqui reside no que tange a diferença maior entre o valor da proposta vencedora, de R$ 4.780.000, e o orçamento básico da Unicamp bem menor, de R$ 4.288.000, combinando pelo juízo de irregularidade. Não devem prosperar justificativas que buscaram atualizar monetariamente o valor global do orçamento a fim de reduzir a diferença maior, e tampouco deve prosperar o argumento de que sempre haverá determinado grau de imprecisão no orçamento básico. São incorretas, portanto, todas as ilações da defesa acerca do orçamento, pois o que houve verdadeiramente foi uma conduta que afrontou a determinação do inciso 4º do artigo 43 da Lei 8.666. Ante o exposto, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, acionando os incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709/93. Em discussão, votação aprovada. Itens 13 a 15 da pauta em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade e o voto também. O item 13 trata de aditamentos referentes ao contrato firmado pela Fundação Casa com Chef Grill Limitada para serviço de nutrição e alimentação para adolescentes das unidades do Complexo Brás. O item 14, termos aditivos referentes ao contrato firmado por Hospital Universitário da USP com OO Lima Limitada para serviço de limpeza hospitalar. E o 15, aditamentos, além de demonstrativos relacionados à Lei 9.076/95, referentes a contrato firmado pela Sabesp com Siglasul Limitada, para serviço de consultoria para assuntos regulatórios. E relatório já disponibilizado, e tendo vista boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade dos atos em exame, pelo conhecimento das fianças prestadas, suas complementações demonstrativas, e no caso do item 14, e dos demonstrativos referentes à Lei 9.076/95, no item 15, sem embargo das recomendações constantes no voto do item 13. Em discussão, votação aprovada. 16, convênio firmado pela Secretaria de Estado da Educação com a Prefeitura de Mococa, tem por finalidade a manutenção do programa de transporte de alunos da rede estadual de ensino. A TJ é pela irregularidade, a PFE é pela regularidade. A origem, através de documentos, esclareceu de forma satisfatória o apontado pela TJ,
evidenciando as diferenças entre o município de Mococa e os municípios utilizados como parâmetro, principalmente em extensão territorial, o que obviamente termina por elevar os custos do transporte, evidenciando assim que os valores fixados no convênio demonstram compatibilidade e as características do município conveniado. Vale ressaltar também que a prestação de contas do referido convênio será analisada em autos próprios. Dessa forma, voto pela regularidade do termo de convênio e ainda pela legalidade dos procedimentos determinativos das respectivas despesas. Em discussão, votação aprovada. 17. Concorrência e contrato firmado pela Universidade Estadual de Campinas e a empresa Sigma DataServe Informática S.A., visando a contratação de pontos de função de empresa especializada para a gestão de projetos e desenvolvimento de softwares aplicativos, que contemplam as funcionalidades necessárias à implementação do sistema de controle de estoque, do sistema SIGAT, e suas respectivas interações com os processos e sistemas da Unicamp. Chefia de ATJ e chefia de PFE pela regularidade, PFE e SDG pela irregularidade. Restaram como graves falhas aptas a impedir o julgamento favorável a exigência de tempo de experiência mínima de determinados profissionais, como apontado durante a instrução, agravada ainda pela apresentação de currículos na fase habilitatória, prática condenada por essa Corte de Contas, já que ambas não encontram respaldo legal e que culminaram com inabilitações. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação e do contrato ulterior, bem como pela ilegalidade das despesas decorrentes, acionando o inciso 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709. Em discussão, votação aprovada. 18 a 21, a instrução é unânime pela regularidade e os votos também. O item 18, prestação de contas do exercício 2011, do convênio firmado pela Secretaria da Habitação com a CDHU, para aporte de recursos destinados à implementação do programa de regularização de núcleos habitacionais, Cidade Legal. O item 19, prestação de contas do exercício 2010, do contrato de gestão firmado pela Secretaria da Saúde com a Irmandade da Santa Casa Misericórdia de São Paulo, para a operacionalização da gestão e execução das atividades de saúde, no ambulatório de especialidades Dr. Geraldo de Paulo Burru. O item 20, trata de prestação de contas do exercício 2011, do convênio firmado pela Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência com a Prefeitura de Bauru, para a implantação da Praça Paradesportiva. E o item 21 é a prestação de contas do exercício 2010, do convênio firmado pela Secretaria da Saúde com várias entidades para custeio de materiais de consumo, medicamentos e outras despesas. Relatório já disponibilizado e, tendo em vista a boa ordem das matérias em exame, voto pela regularidade de todos os atos neles tratados, sem embargos das recomendações dos itens 18, 19 e 21. Em discussão, votação aprovado o voto do relator. Encerramos a sessão estadual. Agradeço a doutora Cristina Cavesale, muito digna procuradora da Fazenda, e passamos à nossa sessão municipal. O item 22, retiro de pauta retornando ao gabinete, que é a pedido da defesa. Relato o item 23, Prefeitura de São Bernardo, Fundação Getúlio Vargas, prestação de serviço de execução de programa de inovação tecnológica. A municipalidade, após apresentar sua justificativa quanto aos questionamentos, obteve êxito, de modo que a contratação ocorreu conforme a legislação, sendo que a instituição é pessoa jurídica sem fins lucrativos, incumbida de pesquisas de ensino e desenvolvimento social. Diante do exposto, acompanho as manifestações da Casa e voto pela regularidade da contratação em exame. Em discussão, votação aprovado. 24, São Sebastião e a empresa Gama Construções, a impropriedade apontada pelos órgãos de instrução macularam o procedimento, com exigência editalícia, restringir a competitividade, falta de compatibilidade de preços com o mercado, ausência de prévia pesquisa. Ademais, a situação restou agravada pelo silêncio da origem. Diante do exposto, acolho as manifestações da Casa, voto pela irregularidade da licitação e contrato com cópias à Câmara e Prefeitura. Em discussão, votação aprovada. 25, Bragança Paulista, empresa Mix Credit. Verificou-se ocorrência de grave irregularidade, maculado o procedimento na totalidade.
foram afastados, que nada foi afastado pela origem, ausência de pesquisa de preço, não demonstrado compatibilidade com o mercado, exigência de comprovação de capacidade econômica restritiva e violação da súmula 15 desse tribunal. Acompanho a manifestação da Casa e do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da licitação do contrato, com cópias e providências de estilo. Em discussão, votação, aprovado. Agora, os itens 26 a 28, relatórios individualizados, contratos e licitações, os autos aqui citados tiveram manifestação favorável da Casa, meu voto vai também pela regularidade dos atos aqui, com as recomendações propostas em cada auto dos autos. Em discussão, votação, aprovado. 29, contas de Paranapanema, exercício 2012, relatório disponibilizado. Assessoria Jurídica, Chefia, Ministério Público de Contas, concluído pelo parecer desfavorável. Meu voto é também pelo parecer desfavorável, razão dos resultados financeiros orçamentários negativos, falta de cobertura financeira para despesas inscritas e restos a pagar. Contribui de forma direta para o juízo negativo, recolhimento dos encargos de parte dos valores devidos ao INSS, Previdência Municipal Local ao FGTS, bem como incorreta destinação dos recursos de royalty. Íntegra do voto contém recomendações e ressalva. Em discussão, votação, aprovado. 30. Contas de Igaratá 2012, órgãos da Casa propõem emissão do parecer favorável, a divergência apenas do MPC, que opina pelo parecer desfavorável. Meu voto acompanha os órgãos da Casa, esclareço que no tocante à aplicação do ensino, refeitos os cálculos, o setor competente apurou 26,31. Aplicação no Fundeb, através de recálculo, apurou-se 99,94. Meu voto, portanto, pelo parecer favorável. Em discussão, votação, aprovado. 31. Embargos de declaração de julgado irregulares da Câmara embargos de declaração da Prefeitura de Marília. Conheço em preliminar os embargos. Conhecido. No mérito, entendo que não há qualquer questão a ser resolvida nessa decisão. Rejeito os presentes embargos. Em discussão, votação, aprovado. O item 32, retiro de pauta, retornando ao gabinete. 33, tratam-se de recursos interpostos pela Fundação Gamon de Ensino, de município de Paraguaçu Paulista. Foi aplicado multa, em preliminar conhecido no mérito, o não recolhimento dos encargos sociais relativos a FGTS e INSS, isoladamente, é falha grave e suficiente para macular a totalidade. Índice de liquidez apurados evidencia precária situação. Mantém o valor da multa imposta, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão. Em discussão, votação aprovada. 34, recurso ordinário Cajamara, foi aplicado multa também, em preliminar conhecido no mérito, ausência do certificado de irregularidade previdenciária emitido pelo Ministério da Previdência é falha capaz de macular a totalidade. Some-se o elevado déficit atuarial, gastos com despesa administrativa, restou evidenciada que a entidade não se adequou às regras previdenciárias vigentes. Mantenho a multa, voto pelo desprovimento do recurso. Excelência, eu acompanho Vossa Excelência, só uma opinião minha. Nesses casos aí que o atuário está desorganizado, não tem CRP, eu acho que a gente tinha que dar um jeito de responsabilizar também o prefeito, né? Assim, é só para reflexão. Não só pode, para o futuro pode. Para um futuro. Nesse aqui não daria, porque ele, inclusive, não se defendeu. Estou de acordo, mas isso fica para o próximo exercício. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 35, recurso ordinário interposto por ex-prefeito Aparecida, sentença que julgou irregular. Foi aplicado multa. Em preliminar, conhecido. No mérito, resta inalterada a situação processual. Aparecida contratou servidores para preencher mais variada gama de encargos, sem observar a necessária realização de procedimento seletivo. Resta
uma vez confirmado o desatendimento da deliberação, acolho a manifestação da STG e voto pelo desprovimento do apelo, devendo ser mantida integralmente, inclusive a multa. Em discussão, votação aprovada. 36, recurso de Cabralha Paulista, de sentença que julgou irregular prestação de contas de recurso repassado da Associação Hospitalar de Bauru, multa de 200 e FESP, preliminar conhecido. No mérito deve prevalecer a decreto de irregularidade, nada foi acrescido, assim como a TJ e chefia, entendo que a sentença merece ser reformada no que se refere à multa aplicada ao prefeito, pois o ex-prefeito demonstrou que buscou a entidade beneficiária a regularização da matéria. Além disso, observo que a dosimetria adotada para a aplicação foi excessiva. A multa supera o próprio repasse concedido. Voto pelo provimento parcial para fim de cancelar a multa aplicada, mantendo as demais questões de irregularidades e o demais decidido em primeira instância. Em discussão, votação aprovada. Item 37 a 65, palavra o conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 37 a 40. O item 37 versa sobre o contrato de gestão celebrado pela Prefeitura de Barueri e a organização social Instituto IJA Saúde e Desenvolvimento Social para execução de atividades e serviços de saúde no Centro de Especialidades e Diagnósticos do Jardim Silveira. Também em análise o termo de ratificação para restringir a vigência do ajuste a 60 meses. Os itens 38 e 39 tratam de contrato precedido de tomada de preço, celebrado pela Prefeitura de Pirassununga e a RKM Sistemas Limitada, para a cessão de licença permanente e implantação de sistema gerencial de saúde. Cuidam ainda de termo de alteração contratual e de representação formulada por Adalésio Lázaro Silvani, representante da empresa Asosoftware, Sistemas e Processamento. O item 40 versa sobre acompanhamento da execução contratual relativa aos exercícios 2012 e 2013 de contrato celebrado pela Prefeitura de Itatiba e a TCI Transporte Coletivo de Itatiba Limitada para concessão dos serviços de transporte coletivo. Acompanho a instrução favorável, voto pela regularidade dos contratos e termo aditivo celebrados. Conheço o relatório do acompanhamento da execução contratual do item 40 e voto pela improcedência da representação de que trata o item 39. Em discussão, votação aprovada. Item 41 é a solicitação de vista do Ministério Público. Tiramos de pauta. Item 42, encontra-se em exame contrato precedido de pregão, celebrado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes e MV Sistemas Limitada, para a prestação de serviços destinados à gestão informatizada da unidade de saúde. Não obstante a instrução seja desfavorável, entendo na esteira de precedentes desta Corte que serviços tais como contratados podem ser considerados comuns, revelando-se viável, portanto, a modalidade de pregão eleita no presente caso. Voto assim pela regularidade da licitação e do contrato, com as recomendações assinaladas e pelo conhecimento do termo de apostilamento número 1. Em discussão, votação aprovada. O item 43 trata de contrato decorrente de pregão presencial celebrado pela Prefeitura de São José dos Campos e a Querium Engenharia e Sistemas S.A. para a implantação de sistema integrado de receita. A exigência de comprovação da capacidade técnico-operacional por meio de um único atestado e a imposição de que as licitantes, para fins de habilitação, apresentassem relação de clientes para os quais tivessem prestado ou estivessem prestando serviços similares, revelaram-se restritivas, fato que restou evidenciado pela participação de apenas um licitante,
que, aliás, já havia sido anteriormente contratada pela municipalidade para implantação de sistema integrado de tributação. Voto, assim, pela irregularidade da licitação e do contrato e pela aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs. Em discussão, votação, aprovado. O item 44 trata de contrato celebrado com dispensa de licitação, fundada no artigo 24, inciso 4 da Lei 8666, entre a Prefeitura de Mairinque e Enob Engenharia Ambiental Limitada, para prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares. A suspensão da licitação determinada por esta Corte, em sede de exame prévio de edital, não serve como justificativa para a contratação em tela, uma vez que, conforme demonstrado, a Prefeitura vinha se valendo de reiteradas dispensas de licitação consecutivas para o serviço em tela, sempre com a mesma contratada. Voto, pois, pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato decorrente, deixo apenas de propor a aplicação de multa, considerando a ausência de qualquer indício de prejuízo ao erário, aliada à verificação de que, posteriormente ao término da vigência do ajuste em questão, a municipalidade afirmou o contrato precedido de regular certame licitatório. Em discussão, votação, aprovado. O item 45 versa sobre pregão presencial para registro de preços e respectiva ata e notas de empenho emitidas pela Prefeitura de Cotia em favor da SOEB Construção e Pavimentação Limitada, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de vias urbanas. Dentre os 173 serviços listados em lote único, encontravam-se alguns que requerem estudo e planejamento, de acordo com cada situação, além da elaboração de projetos básicos e executivos, a demonstrar a inadequação da modalidade licitatória adotada. Acompanho, pois, a TJ e voto pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. O item 46 versa sobre pregão presencial para registro de preços e respectiva ata e autorização de fornecimento emitida pela Prefeitura de Jaú, em favor da Clasos Brasil Informática Limitada, para aquisição de 100 soluções multimídia, lousas interativas para a sala de aula. A instrução... Está frio aqui hoje. A instrução desfavorável, à semelhança das especificações do produto comercializado pela contratada, com as constantes do anexo do edital, contendo o descritivo dos equipamentos, indica direcionamento da licitação para determinado produto, sem justificativa técnica a embasá-lo. A pesquisa de preços foi efetuada com fornecedores do mesmo produto, da marca Clasos, e a publicidade do edital não observou os próprios termos do decreto municipal que disciplina o pregão. Diante disto, voto pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa ao responsável de 500 UFESPs. Em discussão, votação, aprovado. Item 47. Versa sobre contrato celebrado com dispensa de licitação com fundamento no artigo 24 do inciso 13 da Lei de Licitações entre a Prefeitura de Serra Negra e a Fundação José Pelúcio Ferreira para a prestação de serviço de assessoria e consultoria para viabilizar procedimento licitatório, descentralização de movimentação financeira do município, inclusive o processamento da folha de pagamento dos serviços municipais. A instrução é desfavorável. O objeto do contrato constitui atividade rotineira e típica da administração, que deveria, portanto, ter sido executada pelo próprio quadro de servidores do município. Ademais, o valor do contrato foi fixado em 17% sobre a receita advinda da futura contratação da instituição financeira vencedora da licitação e que, consoante documentação trazida aos autos, correspondeu a R$ 433.500, sem qualquer pesquisa a demonstrar a compatibilidade dos serviços prestados com os preços praticados no mercado. Diante do exposto, voto pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato e pela aplicação de multa
ao responsável de 1.000 UFESPs. Não é comum uma multa de 1.000 UFESPs, penso que é a primeira vez que determina uma multa dessa, mas o absurdo aqui desse contrato, estabelecendo um percentual sobre o pagamento do banco pela folha de pagamento, aqui 17%, é demais. Né? Em discussão? No caso, é uma clara ilegalidade das despesas. Aí, acompanho o voto, excelência. 1.000 UFESPs de multa ou a devolução dos 433.500. A multa é bom porque fica. A multa... continua em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 48 e 49. O item 48 versa sobre o contrato precedido da tomada de preço celebrado pela Prefeitura de Jarinu e JCS, Construtora e Empreendimentos Limitada, para a reforma da unidade escolar. O item 49 diz respeito à representação formulada por Maria de Fátima de Moura Lorenzini, prefeita do município, no exercício de 2009, noticiando irregularidades na referida obra. A ausência de divulgação do edital em jornal de circulação local, onde seria executado o contrato, a exigência de credenciamento da empresa licitante no CREA São Paulo, a realização de visita técnica por engenheiro, a necessidade de apresentação de declaração firmada por médico ou engenheiro de segurança do trabalho, responsabilizando pelo cumprimento das normas relativas à saúde e à segurança do trabalho, revelaram-se restritivas. A par disso, houve a habilitação, após o recurso administrativo, de licitante que não atendeu fielmente às regras previstas no edital em que se sagrou, ao final, vencedora do certame. Acompanho a instrução dos autos e voto pela procedência da representação e pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa ao responsável de 160 UFESPs. Em discussão, votação, aprovado. O item 50 trata de contrato precedido de pregão presencial celebrado pelo Departamento de Água e Esgoto de Americana, DAE, e a Beraca Sabará Químicos e Ingredientes S.A., para aquisição de cloro liquefeito. A contratante não trouxe qualquer prova da compatibilidade do preço contratado com os praticados no mercado, não apresentando tampouco elementos que demonstrassem que as pesquisas realizadas pelo Ministério Público de Contas foram elaboradas como viáveis, distintas àquelas do objeto contratual. Assim, restou insuficiente para aferir o atendimento ao princípio da economicidade a comparação do preço contratado com um orçamento pautado por preços obtidos apenas com uma fornecedora, que foi posteriormente contratada. Diante disso, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. O item 51 trata da comprovação da aplicação de recursos públicos repassados pela Prefeitura de Porto Ferreira, à Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira, no exercício 2011. Demonstrada a adequada aplicação dos recursos recebidos, voto pela regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovada. O item 52 trata de comprovação da aplicação de recursos públicos repassados pela Prefeitura de Paulínia ao Centro de Ação Comunitária de Paulínia, CACO, no exercício de 2010. Restou demonstrado nos autos que os recursos repassados pela Prefeitura, cerca de 13 milhões, representaram 97,79% da receita da entidade, a demonstrar sua total dependência financeira do poder público e descaracterizando assim o caráter suplementar da subvenção. Portanto, e na esteira de precedente que examinou os repasses efetuados à entidade do exercício de 2009, voto pela irregularidade da prestação de contas em exame, determinando à Prefeitura que cesse a concessão de subvenções ao Centro de Ação Comunitária de Paulínia. Considerando, entretanto, que não se apontou desvio nos recursos recebidos, determino apenas que proceda à entidade a devolução da quantia de R$ 294.127,54, relativa ao pagamento de convênio médico e odontológico aos seus funcionários, devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento. Fica, ademais, a entidade suspensa de novos recebimentos, enquanto não regularizar a situação perante este tribunal.
Em discussão, votação aprovada. Em conjunto, itens 53 e 54, senhor presidente. Ok. Em exame as contas das câmaras municipais de Votorantim e Alambari relativos ao exercício 2012. A instrução é dividida com relação a Votorantim e favorável no que respeita a Alambari. As principais questões referentes aos aspectos econômico e financeiro, sobre a ótica constitucional e lei de responsabilidade fiscal, estão em boa ordem. Voto, assim, pela regularidade de ambas as contas e quitação dos responsáveis, com as recomendações e determinações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. O item 55 versa sobre as contas da Prefeitura de Conchal, relativas ao exercício de 2012. A instrução é desfavorável em razão de ter a Prefeitura encerrado o exercício com insuficiência financeira em descompasso com o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entendo, entretanto, de início que os resultados apurados pela fiscalização comportam alguns reparos. Em primeiro lugar, para consignar que devem ser levados em consideração apenas os restos a pagar liquidados e processados. Em segundo, que devem ser apropriados 4/12 do valor do 13º a encargos dos restos a pagar, liquidados em 30/4/2012. Em sendo assim, a insuficiência financeira constatada cai para R$ 43.273,52, que entendo seja passível de relevamento excepcionalmente pelos seguintes motivos. O valor envolvido não se mostra suficiente grave para isoladamente comprometer toda a gestão em exame ou ocasionar o desequilíbrio da gestão futura, até porque representa apenas 0,07% do total da receita líquida do município no exercício. A Prefeitura investiu 9,3% da receita corrente líquida, foram aplicados no ensino 29% da receita oriunda dos impostos, 71% na remuneração de profissionais do magistério e a utilização de 100% do Fundeb, recebido em 30/12 de 2012. E o percentual aplicado na saúde atingiu 30,62%. Além dos resultados alcançados pelo IDEB em 2011, em ambas as séries superaram as metas projetadas. Relembro que esta Câmara, no julgamento do TC 1956.026.8 e no 1879.026.12, em situação idêntica, também relevou tal impropriedade, assim como também fizeram decisões do Tribunal Pleno proferido no TC 1685.026.8 e no TC 1857.026.8. Voto, assim, pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura de Conchal, com as advertências lançadas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. E o item 56 versa sobre as contas da Prefeitura de Jundiaí, relativos ao exercício 2012. A instrução é dividida. Ainda que mereçam advertências, as alterações orçamentárias não implicaram em grave desajuste, já que o déficit orçamentário foi totalmente amparado pelo superávit financeiro do exercício anterior, tendo sido apurado novamente superávit financeiro. Com relação ao Fundeb, entendeu o setor de cálculos da ATJ que deve ser incluído o aporte para a cobertura do déficit do regime próprio de previdência, tendo como parâmetro inúmeras decisões desta Casa. Medida, entretanto, que a partir da edição do novo Manual do Ensino, em dezembro de 2012, encontra-se vedada. Assim, refeitos os cálculos, apurou a aplicação de 99,66% dos recursos do Fundeb no âmbito do meu gabinete. Concluiu-se que esse percentual atingiu 99,63%, já que deveriam ser excluídos os recursos depositados que não trouxeram benefício à educação. Deve, portanto, a municipalidade, na esteira de decisões proferidas por esta Câmara, depositar em conta vinculada a quantia de R$ 333.114,18 e aplicá-la efetivamente no ensino, no exercício imediatamente posterior à publicação do trânsito em julgado deste parecer. Diante do exposto,
Voto pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura de Jundiaí, com as advertências assinaladas, incluída a determinação à Prefeitura para que adote medidas que tragam melhorias à qualidade de ensino, tendo em vista que foi constatada regressão nos índices relativos à 8ª série, nono ano, e que deverá ser verificado pela fiscalização nos próximas inspeções in loco. Em discussão, votação, aprovada. O item 57 versa sobre as contas da Prefeitura de Altair. Meu voto acompanha a instrução unânime desfavorável. O resultado orçamentário pelo 3º exercício consecutivo foi deficitário. O déficit financeiro aumentou cerca de 1.700%, o estoque de restos a pagar 970%, o endividamento de curto prazo 480%. Foi constatada, ademais, situação de liquidez em 31/12/2012, vulnerando o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação ao Fundeb, apurada a aplicação de 95,13% dos recursos recebidos, deverá a municipalidade depositar em conta vinculada a quantia de R$ 61.483,09 e aplicá-la efetivamente no ensino, no exercício imediatamente posterior à publicação do trânsito em julgado deste parecer. Voto pela emissão de parecer desfavorável às contas, com as ressalvas e advertências assinaladas. Deverá, ademais, ser encaminhado de imediato ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação, aprovada. O item 58 versa sobre as contas da Prefeitura de Fernandópolis. Aqui também meu voto acompanha a instrução unânime desfavorável. Os resultados orçamentário e financeiro foram deficitários. O município aplicou 24,60% dos recursos da educação. Foi apurada situação de iliquidez de restos a pagar em relação à disponibilidade financeira e não foram recolhidos integralmente os encargos sociais. Com relação ao Fundeb, apurada a aplicação de 96,68% dos recursos recebidos, deverá a municipalidade depositar em conta vinculada a quantia de R$ 553.236,48 e aplicá-la efetivamente no ensino no exercício imediatamente posterior à publicação do trânsito em julgado deste parecer. Voto assim pela emissão de parecer desfavorável às contas, com as ressalvas e advertências assinaladas. Deverá, ademais, ser encaminhado de imediato ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação, aprovado. O item 59 versa sobre recurso ordinário interposto por Sebastião Biaso, ex-prefeito do município de Aguaí, em face da decisão que julgou irregulares as contratações por tempo determinado de 80 auxiliares de serviços gerais, 2 condutores de máquinas pesadas, 2 mecânicos, 21 pedreiros, realizados no exercício 2005. A instrução é dividida. Assim como o SDG, entendo que as razões recursais podem ser acolhidas, pois as contratações foram precedidas de processo seletivo, nos termos da deliberação TCA 15.248.026.04, e foram devidamente justificadas, na medida em que visavam a execução de serviços urgentes de limpeza, higiene, construção e reparos de bens públicos do município, cuja situação precária foi constatada logo no início da gestão do recorrente, e não superaram 1 ano de vigência, o que demonstra também a sua transitoriedade. Voto, pois, pelo provimento do recurso para o fim de serem julgados regulares as contratações temporárias em questão e determinar o registro dos correspondentes atos de admissão. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 60 e de 62 a 65, solicitando a retirada de pauta do item 61. Ok. O item 60 trata de recurso ordinário formulado por Salvador Roberval Pereira, ex-prefeito de Indiana, em face da sentença que julgou irregulares as contratações de 4 agentes comunitários de saúde, realizadas pela Prefeitura no exercício 2008. O item 62 versa sobre recurso ordinário formulado pela Prefeitura de Irapuã, em face à sentença que julgou irregulares a concessão de repasse à Casa de Apoio à Criança e ao Adolescente,
e a prestação de contas apresentada pela entidade, condenando os responsáveis à devolução dos recursos recebidos e impedindo a entidade do recebimento de novos repasses até a regularização das pendências. Aplicou ainda a multa de 200 UFESPs ao responsável. O item 63 cuida de recurso ordinário interposto pela Irmandade do Hospital de Caridade Padre Nicanor Berino de Torrinha, em face da sentença que julgou irregular a aplicação de R$ 23.753,60, referência ao repasse recebido em 2009 da Prefeitura de Torrinha, condenando a devolução da parcela impugnada e proibindo de novos recebimentos até a sua regularização. Em discussão? Continua, senhor presidente. Item 64 e 65. O item 64 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Mococa, em face da sentença que julgou irregulares a prestação de contas dos recursos repassados a diversas associações de pais e mestres do município. E o item 65 versa sobre recurso ordinário interposto por Palmiro Altimari Filho, ex-prefeito do município de Rio Claro, em face da sentença que julgou irregular a prestação de contas apresentadas pelo Conselho de Pastores Evangélicos de Rio Claro, referente aos recursos que lhe foram repassados pelo município, condenando a entidade à devolução do numerário recebido e aplicando a pena de multa ao prefeito de 200 UFESPs. Relatórios individualizados, já disponibilizados a vossas excelências, em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram o fundamento das decisões recorridas. Voto, portanto, pelo desprovimento dos apelos a que se referem os itens 60 e 61 e 63 a 65 e pelo provimento parcial do recurso tratado no item 62, tão somente para o fim de cancelar a multa imposta ao recorrente, uma vez que a subvenção fora autorizada por lei e se revelada de valor modesto. O 61 está retirado, né? O item 61 é retirado. Correção. Em discussão, votação, aprovado. Encerrado o conselheiro, passamos agora ao conselheiro Valdenir Antônio Polizelli, os itens 66 e seguintes. Aviso apenas que no item 79 o procurador Dr. Tiago, do Ministério Público de Contas, falará. 79, né? 66 a 68 da pauta em conjunto. Ok. A instrução é unânime pela regularidade e os votos também. 66, a licitação em contrato, além da execução contratual, firmada pela Prefeitura de Bauru, com assistência médica e hospitalar São Lucas, S.A., para prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores. 67, aditamentos, além da execução contratual, do termo de recebimento definitivo, relativos ao contrato firmado pela Prefeitura de Presidente Prudente com a Prudenco, para serviço de manutenção nas unidades de saúde. 68, aditamento relativo ao contrato firmado pela Prefeitura de Itu, com DNP limitada para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais. Relatórios disponibilizados e, tendo em vista a boa ordem da matéria, meu voto pela regularidade dos atos em exame e conhecimento da execução contratual dos itens 66 e 67 e do termo de recebimento definitivo do item 67 também. Ok. Em discussão, votação, aprovado. 69, excelência, é o 79, né? É 79, espera. 69, dispensa de licitação e posterior contrato firmado entre a Prefeitura de Vinhedo e a empresa Litucera Limpeza e Engenharia Limitada, visando a execução de vários serviços ligados à área de limpeza. A TJ chefia MPC pela irregularidade. O que a conduta administrativa revela foi a ausência de um adequado planejamento que, dentre outras particularidades, estabelecesse um intervalo de tempo suficiente, desde os trâmites iniciais visando ao necessário procedimento licitatório até a efetiva formalização do contrato, antes da finalização do contrato anterior. Além desta falha de enorme relevo, também contribui para a condenação do ajuste em tela a ausência de justificativas plausíveis para a majoração dos preços e de quantitativos em relação ao contrato antecedente e a aglutinação indevida de serviço.
Ante exposto, voto pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato em exame e ilegalidade das despesas. Em face da infringência aos dispositivos constitucionais e legais citados ao longo desse voto, propõe a aplicação de multa no valor de 500 UFESPs ao senhor prefeito Milton Álvaro Serafim, prefeito à época. Em discussão, votação, aprovado. O item 70 e 71 solicita retirada de pauta para juntado de memoriais. Ok. O 72 também, retirada de pauta com retorno ao gabinete para juntar de memoriais. Ok. 73 é um convênio firmado entre a Prefeitura de Junqueirópolis e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis, tendo por objeto a operacionalização de 8 equipes da estratégia de saúde da família, além da contratação de outros profissionais. A TJ chefia pela regularidade. Embora por voto do relator, do eminente conselheiro Robson Marinho, tenha julgado regular o convênio anterior, tratado no TC 5118/2012, o caso em exame, a despeito de assemelhar com o anterior, comporta outro desfecho. Isto porque, naqueles autos, a municipalidade comprovou que a contratação dos agentes foi precedida de seleção pública feita por ela. Em se tratando de um novo convênio, deveria o município ter provido a regular seleção pública para a contratação dos agentes comunitários de saúde. Não comporta acolhimento a alegação da convenente de que os agentes contratados pela entidade, anterior à emenda, poderiam ser aproveitados pela administração, pois que tinha assegurado o direito adquirido. No mais, recomenda-se ainda que a concessora, nas próximas oportunidades, exija da entidade um plano de trabalho melhor detalhado, nos termos do exigido pelo artigo 116 da Lei Federal 8.666/93. Diante do exposto, voto pela irregularidade do convênio celebrado, bem como pela ilegalidade das despesas, acionando os incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709. Em discussão, votação, aprovado. O 74 é um termo de parceria decorrente de concurso de projetos firmado pela Prefeitura de São Vicente e a Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias, a ADESAF, tendo por finalidade a implementação, execução e administração da produção teatral da encenação da Fundação da Vila de São Vicente. A TJ chefia pela regularidade. Chama-nos a atenção o fato de a ADESAF ter firmado inúmeros termos de parceria com o município de São Vicente para a execução de diversas atividades, como saúde, obras, meio ambiente, educação e cultura, e o volume de recursos públicos que nos últimos anos tem sido destinado a essa entidade por essa mesma prefeitura. No caso presente, ao analisar o edital de concurso de projetos, não identifiquei o planejamento dos custos, valor máximo a ser desembolsado pelo órgão público como referencial. Por certo que essa ausência foi a principal responsável pela não participação de outras entidades no concurso. Diante dessas circunstâncias, há indícios de que somente a ADESAF participou da seleção por ter informações privilegiadas acerca desses custos estimados, justamente por possuir outros termos de parceria firmados, e assim transitar livremente nos mais diversos departamentos da Prefeitura. Ademais, diante de tantos itens a ser avaliados pela comissão de julgadora do concurso de projetos, me impressionou a rapidez com que a ADESAF foi declarada vencedora. Não identifiquei nos autos os critérios técnicos que motivaram a comissão a fazer isso no mesmo dia da apresentação da proposta. Por essa razão, meu voto é pela irregularidade do concurso de projetos e do termo de parceria, bem como pela ilegalidade das despesas, acionando os incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709 e aplicando multa de 200 UFESPs ao senhor Tércio Garcia, prefeito à época, encaminhando também a decisão ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Em discussão, votação, aprovada. 75, termo de parceria firmado entre a Prefeitura de Matão e o Instituto de Gestão de Projetos do Noroeste Paulista, GEPROM, tendo por objeto fomentar e promover a forma complementar à execução de atividades relativas ao apoio, aprimoramento, manutenção e gerenciamento de ações de saúde. Conforme bem observado em vários casos da espécie, essa Corte tem vivenciado o desvirtuamento das finalidades das organizações da sociedade civil de interesse público. No presente caso, a ausência de concurso de projetos já é, no meu entender, elemento suficiente para julgar irregular o termo de parceria. Acrescenta-se ainda a falta de estudos a comprovar que o poder público não tinha condições de prestar esse tipo de serviços. A justificativa que antecedeu a contratação da OCIP, apresentada pelo secretário de Saúde Municipal, se resumiu à inexistência de notícia sobre a possível deflagração de concurso público ou mesmo processo seletivo. No entanto,
a contratação de OCIP não pode ser motivada pela inércia do administrador público, que, ciente da necessidade e do dever constitucional de promover o concurso público, não o fez. Nesse sentido, voto pela irregularidade do termo de parceria e multa de 200 UFES para o senhor Adalto Aparecido Scardoelli, prefeito à época, com remessa do presente ao Ministério Público do Trabalho. A decisão. Em discussão, votação aprovada. 76, essa aqui é a terceira que eu trago aqui. Prestação de contas decorrendo do termo de parceria referente aos recursos municipais repassados no exercício de 2007, essa vez 2007, no valor de R$ 5.925.000 pela Prefeitura de Itanhaém ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Pessoa Humana, IBDPH, tendo por objeto a operacionalização e a cogestão de serviços de saúde. O termo de parceria já foi julgado irregular pela segunda Câmara desde 18 de agosto de 2009. A TJ pela irregularidade. Na prestação de contas em exame foi identificado o pagamento de taxa de administração no importe de R$ 353.000, sem qualquer tipo de comprovação de despesas a configurar o ganho econômico da entidade parceira. Motivo esse suficiente a condená-la a devolver os respectivos valores. Gravidade maior se encontra na quarteirização dos serviços contratados, através de 2 contratos com 2 cooperativas e 1 contrato com uma sociedade empresária, sem qualquer tipo de anuência do órgão público, a corroborar a total falta de planejamento da origem. Não há nos autos qualquer indicativo de que o objeto tenha sido realizado pelas cooperativas e pela empresa, ora subcontratadas pela OCIP. Os documentos solicitados pela fiscalização não foram juntados pela entidade, a reforçar o entendimento da irregularidade dos valores repassados. Pelo exposto, meu voto julga irregulares as contas apresentadas, condena o Instituto a devolver o valor total do débito no valor de R$ 5.925.000, proibição de receber novos repasses e multa, então, o prefeito municipal João Carlos Forcel Neto em 500 UFESPs. Acionamento dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709, severas recomendações e remessa dos autos ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Em discussão, votação aprovada. 77, prestação de contas decorrente de convênio referente ao exercício 2010 pela Prefeitura Municipal de Pauliceia e Associação Pauliceiense de Ação Social e Solidariedade, tendo por objeto a execução do PSF. A TJ e chefia pela irregularidade. Entanto, esse Tribunal de Contas pacificou o entendimento com relação à inaplicabilidade do Instituto da Assessoriedade em matérias da espécie, por ser necessária uma análise individualizada dos atos do poder público e inerentes à opção de firmar parcerias dos atos decorrentes das prestações de contas, cabíveis exclusivamente às entidades do terceiro setor. Importa, portanto, reconhecer que a apreciação da prestação de contas independe do julgamento do convênio, justamente pela responsabilidade individualizada de cada partícipe. Desta feita, conforme revelado durante toda a instrução processual, não houve indícios de malversação do dinheiro público e se o objeto foi executado nos moldes estabelecidos pelo convênio, não há como considerar irregular a prestação de contas. Pelo exposto, voto pela regularidade da prestação de contas, sem prejuízo de proposta a ser recomendar severamente à municipalidade que, quando da intenção de conveniar qualquer que seja a entidade para a execução do PSF, que cumpra com o disposto do artigo 17 da Lei Federal 11.350/2006, efetuando a contratação dos agentes comunitários de saúde por regular seleção pública, exija da entidade um plano de trabalho nos termos do artigo 116 da Lei 8.663 e cumpra com rigor os dispositivos constantes das instruções 2/2008. Em discussão, votação aprovada. 78, contas da Câmara de Bernardino de Campos, exercício 2012. A TJ chefia pela regularidade, MPC pela irregularidade. Acolha as manifestações da assessoria técnica no aspecto econômico e da chefia da ATJ, no sentido de que, nesse caso específico, a concessão de revisão geral anual em índices distintos aos agentes políticos e servidores não possui força suficiente para fulminar a prestação de contas em exame. Entretanto, cumpre destacar que o abono salarial concedido aos servidores, no valor de R$ 120, não se confunde com a revisão que se trata do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Com isso, é evidente a ilegalidade no procedimento que confere revisão apenas aos vereadores,
devendo os valores pagos em razão dessa revisão ser restituídos ao erário, corrigidos monetariamente até a data do seu efetivo recolhimento. Posto isso, voto pela regularidade das contas da Câmara de Bernardino de Campos, relativa ao exercício 2012, condicionando, porém, a quitação responsável, como ordenador da despesa, a comprovação da devolução ao erário da quantia de R$ 4.279,41, devidamente corrigidos. Em discussão, votação aprovado. 79, contas da Câmara de Carapicuíba, exercício 2012, a TJ chefia MPC pela irregularidade. No caso, a questão de destaque a comprometer os demonstrativos em exame é a despesa total da Câmara, que no exercício ultrapassou o limite fixado pelo artigo 29A. Não pode continuar. É o relatório que vai haver sustentação, mas não pode continuar o relatório. Está certo. 29A, inciso 3 da Constituição Federal. Vai passar. Então, a palavra, doutor Tiago, do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, conselheiro Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro Sidney Beraldo, senhor conselheiro substituto Dr. Valdenir, senhoras e senhores, peço até desculpas por não ter anunciado no início da sessão, que seria o momento oportuno, porque não iria falar nesse processo. Mas, no desenrolar da sessão, resolvi abordar um único aspecto. Na Câmara Municipal de Carapicuíba, existe um caos administrativo contínuo, permanente, que já foi reconhecido por esse tribunal no julgamento das contas de 2010, no julgamento das contas de 2011, eu tenho certeza que será reconhecido agora por Vossa Excelência. Número de cargos comissionados, 10 vezes superiores ao número de cargos efetivos, desrespeito ao artigo 42, absoluta falta de qualquer tipo de controle, uso indevido dos veículos, não há qualquer formalização com relação às despesas feitas com ou sem licitação. Então, há um quadro grave de desrespeito à ordem jurídica instalada no município na Câmara Municipal de Carapicuíba. E o apontamento mais grave, acredito ser o do crime de responsabilidade do artigo 29A, que ano a ano a Câmara recebe 1% a mais do orçamento, que deve ser um volume significativo que está sendo deixado de ser gasto em áreas importantes do município e repassado para essa má gestão da Câmara Municipal. Por outro lado, conselheiro Valdenir, o que eu tenho observado é que as decisões do tribunal elas não têm gerado qualquer efetividade na gestão da Câmara. Os vereadores simplesmente desconsideram a decisão desta Corte, porque ajuizam, com relação a 2010 e 2011, ajuizaram recursos e estão procrastinando a efetividade das decisões desta Corte. Portanto, o Ministério Público, neste momento, solicita de Vossa Excelência e dos demais conselheiros, conselheiro Sidney Beraldo e do conselheiro Roque Cittadini, uma decisão de se comunicar imediatamente ao Ministério Público local para que ele, que está lá próximo, possa tornar efetiva essas decisões dos tribunais. Portanto, comunicando, já existe decisão da primeira e da segunda Câmara, 2010 do conselheiro Dr. Renato, 2011 da conselheira Cristiana. E agora, acredito, mais uma decisão da segunda Câmara do conselheiro Valdenir. Portanto, já existe um juízo valorativo muito bem firmado de todas essas irregularidades. Portanto, o pedido do Ministério Público, nesse momento, conselheiro Valdenir e demais conselheiros, é no sentido de que sejam extraídas cópias do relatório da fiscalização, da manifestação do Ministério Público e da decisão a ser proferida hoje e remetidas imediatamente ao Ministério Público da comarca de Carapicuíba para que tomem as providências cabíveis para que possa cessar essas irregularidades. Muito obrigado. Ok. Agradeço as palavras do Dr. Tiago, muito bem colocadas, e acolho integralmente a sugestão do Dr. Tiago. A questão de destaque, como eu disse, são os demonstrativos da despesa total da Câmara, que ultrapassou o artigo 29A, inciso 3º da Constituição Federal. O gasto total em 2012 correspondeu a 5,97% da somatória da receita tributária das transferências efetivamente realizadas no exercício anterior. Agrava a situação a falha relacionada ao quadro de pessoal,
especialmente a não adoção pelos chefes do Poder Executivo, como disse o doutor Tiago, de providências para a redução do número excessivo de cargos de provimento em comissão, que, aliás, equivale a 823% dos cargos permanentes preenchidos. Agrega a essas irregularidades a infringência ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que ficou consignado que, no final de seu mandato, o chefe do Legislativo não dispunha de numerário suficiente para fazer frente às despesas inscritas em resta a pagar. Por todo exposto, eu voto pela irregularidade das contas da Câmara de Carapicuíba, relativa ao exercício de 2012, com recomendações. Após o trânsito em julgado, oficia o Ministério Público do Estado de São Paulo, encaminhando cópias e peças dos autos, e também, diante da resistência do chefe do Poder Legislativo em atender às recomendações desse tribunal quanto ao quadro de pessoal, eu voto pela aplicação ao responsável, vereador Alexandre Simões Pimentel, multa equivalente a 500 UFESPs. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Item 80, as contas pela mesa da Câmara de Atibaia 2012. A TJ chefia MPC pela irregularidade. Acolhe a manifestação da assessoria técnica no aspecto jurídico, chefia de ATJ, MPC e da SDG, no sentido de que as impropriedades do quadro de pessoal, de cargos em comissão, possuem força suficiente para fulminar a prestação de contas em exame. No presente caso, embora o interessado tenha sido notificado e retirado cópia do relatório de fiscalização, nenhuma justificativa ou documentos novos foram acrescidos aos autos. Verificou-se, portanto, infringência ao disposto no artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Por isso, voto pela irregularidade das contas da Câmara de Atibaia relativo ao exercício de 2012. Em discussão, votação, aprovado. 81, peço para retirar de pauta com retorno ao gabinete para juntar de memoriais. Ok. 82, o recurso interposto por Ézio Espera, ex-prefeito de Assis, contra a sentença que determinou o envio de peças dos autos ao Ministério Público por considerar que ele, enquanto chefe do Executivo de Assis e presidente do consórcio, havia deixado de atender no prazo fixado e sem justificativa determinação desse egrégio Tribunal de Contas. SDG pelo provimento. Em preliminar, recurso em termos dele eu conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, o processo de admissões de pessoal por tempo determinado, julgado irregular, levados a efeito no âmbito do consórcio intermunicipal do Vale do Paranapanema Saúde, foram acionados os incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709. No entanto, o presidente do consórcio no exercício de 2010 era o senhor Marcelo de Souza Péquio, prefeito de Quatá. Equivocadamente foram enviados ofícios ao presidente da Câmara e ao prefeito de Assis. Observa ainda que na sentença consta como presidente do consórcio do exercício de 2007 o senhor Valdir Coronado Antunes, quando o correto seria Valdimir Coronado Antunes. Feitas essas considerações, e diante dos equívocos constatados, eu voto pela anulação da sentença e proponho o retorno dos autos ao relator originário para que retifique os ofícios pedidos em razão do disposto nos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709. Em discussão, votação aprovada. 83, recurso interposto pela Prefeitura de Louveira contra a sentença que julgou irregulares a tomada de preços e o subsequente contrato celebrado pela empresa Westcor Pinturas Industriais e Construção Civil para execução de serviços de pintura em prédios escolares, aplicando multa de 300 UFESPs ao ex-prefeito Eleutério Malerba Filho. Recurso em termos dele eu conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, o falecimento do ex-prefeito, o senhor Eleutério Malerba Filho, está devidamente comprovado, conforme certidão de óbito acostada aos autos. Considerando o caráter personalíssimo da pena pecuniária, propõe a extinção da multa imposta. Quanto às demais questões suscitadas pelo recurso, não vislumbro condições para reformar a sentença combatida, ao contrário, já que a própria recorrente confirmou as irregularidades decretadas pela sentença. Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do recurso unicamente para declarar a extinção da multa imposta em virtude do falecimento do ex-prefeito. Em discussão, votação aprovada. 84, recurso interposto pelo senhor Antônio Márcio Siqueira, prefeito municipal de Aparecida, contra a sentença que julgou ilegais admissões por tempo determinado de professores, psicólogos, monitores profissionalizantes, monitores educacionais, levados a efeito no município no exercício de 2011. A TJ chefia MPC pelo improvimento. Recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhecido. No mérito,
A prática adotada pelo município de promover ajustes temporários de pessoal de forma habitual e não em caráter excepcional, conforme previsto na Constituição Federal, realmente merece severas críticas e não pode ser acolhida, vez que a regra a ser observada pela administração pública é a constante do inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal, que é a admissão mediante concurso público. Diante do exposto, finalizo votando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença recorrida. Em discussão, votação aprovada. 85, recurso ordinário interposto pelo senhor Sérgio de Mello, ex-prefeito de Guaíra, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a representação interposta pelo senhor José Renato Tavares, que encaminhou a essa corte relatório final de Comissão Especial de Estudos, comunicando possíveis irregularidades em obras públicas realizadas pelo Executivo Municipal no período de 2005 a 2008 e aplicação de multa de 300 UFESPs. A TJ chefia MPC pelo improvimento. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, malgrado o recorrente ressaltar a não observância do princípio do contraditório no processo instaurado na Câmara Municipal para a apuração de irregularidades que acabaram subsidiando a instrução desses autos, nesse caso, a apontada violação não se verificou. Ainda assim, as justificativas apresentadas e reiteradas nessa fase processual não se prestam para afastar as irregularidades verificadas. Com efeito, o orçamento que norteou a disputa de preços no convite para a reforma e ampliação do Centro de Saúde limitou-se aos valores estimados, sem fazer qualquer previsão dos quantitativos para os serviços pretendidos. Do mesmo modo, não procede inconformismo do recorrente no que se refere à discrepância de valores de 25% a 80% entre os materiais chapisco e vidro liso. Relativamente às demais impropriedades verificadas no decorrer da execução contratual, o recorrente as reconhece, mas atribuiu a responsabilidade ao seu departamento de obras. Por todo o exposto, não há razão para excluir ou reduzir a penalidade pecuniária imposta. Ante essas considerações, meu voto nega provimento ao apelo interposto, mantendo-se na íntegra os termos da respeitável decisão combatida. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a nossa pauta, consulto o doutor Tiago Lima, nosso representante do Ministério Público de Contas, sobre o eventual interesse processual e alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Senhor presidente, o Ministério Público deseja ciência pessoal do item número 42. Ok. 42 é de quem? Creio que o doutor Cid Beraldo. Ok. Será encaminhado. Não há mais processo, está encerrada a sessão.